We're sorry. Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. Nesse verbete, eu gostaria de pensar sobre a potencial produtividade teórica e heurística do conceito de discursos racializados para o campo da análise de discurso, especialmente de orientação materialista. Essa é uma noção com a qual venho trabalhando desde 2018, a partir de uma leitura na encruzilhada entre Fanon, Althusser, Péchet, em que pude compreender o funcionamento de uma interpelação ideológica racializada, fortemente afetada pela denúncia, e em que se procedem sucessivos gestos de reconhecimento e desconhecimento. Eu retiro a construção discursos racializados do texto por uma tomada de posição feminista e antirracista na análise de discurso, escrito em 2017 pela professora doutora Marina Sestari. Nesse texto, Sestari fala em discursos classistas racializados de gênero, especificando que é o modo pelo qual ela tem chamado um conjunto de discursos que produzem e fazem circular imagens de classe, raça e gênero. Com o conceito de discursos racializados, eu quero me voltar pontualmente à questão da racialização dos processos discursivos, argumentando o seguinte: se é possível falar dos efeitos raciais no momento da interpelação ideológica, muito semelhantemente ao processo de engendramento na interpelação, como propõe Zop Fontana, e se é possível pensar os efeitos de colonização patriarcal, capitalista e racista nas condições de produção dos discursos, então, a meu ver, talvez seja possível dizer que, de certo modo, os discursos constituídos e formulados nas condições de produção da formação social brasileira vão sim ressoar contundentemente questão de raça, classe e gênero, ainda que não produzam ou façam circular imagens de raça, classe e gênero. Ou seja, ainda que não sejam discursos de e sobre raça. Nesse sentido, com esse conceito, por um lado, eu gostaria de apontar para os efeitos de racialização dos discursos, para além da produção de imagens e de circulação dos discursos que tematizam raça. Mas, por outro lado, eu quero reforçar a necessidade de um compromisso antirracista na mobilização do dispositivo de análise discursiva, conforme já aponta a Sestari. A produtividade do conceito, para mim, vai residir no fato de que, do ponto de vista teórico, a noção de discursos racializados ressalta a compreensão de que a tensão racial é um problema constitutivo à formação social brasileira, tendo em vista o modo de produção que a domina. Essa é uma premissa fundamental e que deve ser trabalhada de modo a abalar nossa leitura, nosso entendimento de noções como luta de classes, condições de produção, interpelação, sujeito, modos de identificação, entre outros conceitos. Por outro lado, também, acho que há uma produtividade analítica, heurística, porque o conceito em pauta impõe a necessidade de, na mobilização do dispositivo de análise, exercer uma profunda escuta discursiva que vai considerar as determinações históricas dos processos de racialização na sua relação com as fatalidades do discursivo. Na construção dessa escuta, eu acredito fortemente que deve ser levado em consideração aquilo que Zop Fontana vai propor em um texto chamado Objetos Paradoxais e Ideologia, escrito por ela em 2005. Para ela, e eu vou citar, uma teoria materialista dos processos discursivos deve não só denunciar as evidências que constituem a filosofia espontânea das práticas científicas de cunho idealista, mas deve também construir suas próprias categorias conceituais para poder intervir na luta teórica e na luta política. Nas minhas pesquisas, o conceito de discursos racializados compareceu inicialmente quando me dei conta sobre os cruzamentos entre discursos sobre língua e discursos sobre raça, especialmente na história linguística do português do Brasil. Lendo os filólogos, os linguistas, falando sobre língua, contato linguístico, história do português, enquanto tensionavam direta ou indiretamente, por modos geralmente implícitos,
a mestiçagem, a constituição racial, eu me perguntava: até que ponto é possível dizer que a produção do discurso no Brasil é racialmente orientada, uma vez que tal produção é derivada de condições sociohistóricas inequivocamente afetadas por processos coloniais, patriarcais, capitalistas e, por sua vez, racistas, racialistas. Então, pensando nessa questão maior, eu pude empreender diferentes gestos de análise, através dos quais identifiquei uns um efeito discursivo muito específico, que é a produção de discursos racialmente orientados, indo além das especificidades de discursos de raça e sobre raça, uma vez que a materialidade do discursivo, das condições de produção brasileiras, apontam para o funcionamento de discursos racializados em larga escala e em diversas instâncias, tecnologias e materialidades, à primeira vista, não necessariamente inscritas tematicamente na discussão racial. Bom, pensando nisso, foi possível compreender a inscrição de discursos racializados por negação, silenciamento, paráfrase, metáfora, entre outras instâncias discursivas, como no discurso jornalístico, médico, linguístico, entre outros, me permitindo falar então sobre discursos racializados midiáticos, discursos racializados da saúde, discursos racializados linguísticos e por aí vai. As noções de regularidade e montagem de arquivo foram fundamentais também para o empreendimento do conceito. Elas permitiram analisar formulações como policial confunde Bíblia com arma e mata coletor de lixo em Avaré, mostrando aí o apagamento da racialização como característica de um discurso racializado no jornalismo que, aos moldes daquilo que tem sido denunciado por Abdias do Nascimento desde 78, funciona dissimulando as diferenças raciais, como se elas não fossem relevantes ou como se não estivessem na base de um projeto genocida de Estado brasileiro. Então, eu consigo ver, por exemplo, que não é necessário que apareça na formulação gatilhos, expressões ligadas tematicamente à raça, como preto, branco, mulato, enfim, mas que a racialização vai comparecer mesmo quando esses gatilhos não estão presentes, porque é um conceito que permite pensar justamente como ele comparece também por silenciamento. Então, para compreensão maior desse conceito, eu deixo aqui a recomendação da leitura do texto Os Discursos Racializados, de minha autoria, que está publicado no número 2 do volume 20, online da revista da Abralim, Associação Brasileira de Linguística.